lugar, glorificando e adorando o nome do Senhor dos Exércitos. Queridos, eu quero compartilhar com vocês este culto de poder, é o culto Power, amém? Onde o poder de Deus está sendo derramado. Quando a igreja se reúne para adorar aquele que nos chamou, aquele que é digno de glória e louvor, o poder é derramado, porque ele ministra, ele derrama o poder para que as vidas sejam tocadas e a glória dele seja liberada na vida do seu povo. Eu quero compartilhar com você o tema abalando o mundo com o poder de Deus. Levanta a tua mão direita e fala com voz de vencedor. Eu fui chamado para abalar o mundo através do poder de Deus. Repete com voz de vencedor. Eu fui chamado para abalar o mundo através do poder de Deus. Aleluia. Você crê nesta palavra? Jesus, quando chamou seus 12 discípulos, ele lhes concedeu poder para pisar serpentes e escorpiões. E os serpentes e escorpiões que Jesus estava falando, ele estava dizendo sobre demônios, principados e potestades nas regiões espirituais. Quando Jesus envia os 12, ele os capacita. Quando Jesus, no capítulo 9 de Lucas, está dizendo que deu poder e virtude, é porque ele já estava profetizando que eles iriam receber o Espírito Santo, porque através do Espírito Santo nós recebemos poder, nós recebemos virtude, nós recebemos autoridade sobre toda enfermidade, sobre todos os demônios e sobre todos os principados. Aleluia. Quando Jesus, no capítulo 10 de Lucas, está dizendo que deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, ele estava enviando 70 discípulos de 2 em 2 para fazer a obra, para fazer a diferença no mundo da sua época, para fazer a diferença na sociedade do seu tempo. A igreja foi chamada para fazer a diferença na sociedade em que ela vive. A igreja de Cristo foi chamada para fazer a diferença no mundo, no tempo em que nós estamos vivendo. Fazer a diferença como sal da terra e como luz neste mundo de trevas. Aleluia. A igreja primitiva, conseguiu abalar a sociedade da sua época através do poder de Deus que era liberado. E eu quero dizer para você que não existe outra maneira, não existe outra forma do poder de Deus ser liberado na vida de uma pessoa, de uma igreja, de uma sociedade, sem que o Espírito Santo envolva a sua vida. Sem o Espírito Santo não há poder, sem o Espírito Santo não há virtude, sem o Espírito Santo não existe ousadia para fazer a obra com excelência e autoridade sobre o mal. A igreja conseguiu abalar as estruturas da sociedade em que ela viveu. Porque a igreja primitiva tinha características que nós vamos tratar nessa noite. Algumas características que não pode faltar na nossa vida se nós quisermos abalar esta sociedade. Através do poder de Jesus que salva, que liberta o pecador do pecado, que liberta o droga dependente e torna ele um pregador da palavra, cheio do poder e do Espírito Santo de Deus. É esse poder que eu estou aqui compartilhando com você. É desse poder que desde quando eu entrei neste lugar está sendo derramado no meio dos louvores, no meio da ministração e da abertura do culto. Deus está derramando poder, autoridade, virtude. E se você quiser receber nessa noite, levanta a tua mão direita e eu vou profetizar sobre a tua vida. Aleluia. Receba poder, receba a autoridade do céu
noite. Aleluia, glória ao nome do Senhor. É muito poder, é muita glória sendo derramada aqui. Quando a glória de Deus é derramada, amados irmãos e irmãs, as nossas pernas começam a tremer, porque diante da glória de Deus, a Bíblia vai dizer que quando o sacerdote entrava no tabernáculo, quando a glória descia no tabernáculo, no Santo dos Santos, eles não conseguiram ficar de pé sobre os seus pés, porque a palavra de Deus nos diz que quando Deus se revela e derrama a sua glória, a nossa carne não consegue estar de pé. Aleluia. Mas eu tenho uma boa notícia para você: o nosso espírito põe-se de pé diante da presença daquele que nos chamou e está derramando a sua Shekinah nessa noite. A Bíblia vai dizer que quando Paulo e Silas eles entraram em Tessalônica, eles começaram a abalar aquela cidade com o poder de Deus que era manifestado no ministério deles. Nós precisamos buscar um ministério cheio de poder e autoridade do céu, para assim como Paulo e Silas, Pedro e João, os apóstolos de Jesus, quando chegaram diante do coxo, do aleijado, e o morto ressuscitava, o cego era restaurado da sua visão, o aleijado se levantava, tomava a sua cama e saía andando e glorificando o nome de Jesus, porque o Evangelho de Cristo é poder para salvar e libertar os oprimidos. Aleluia. Você pode pensar que entrou aqui e vai sair do mesmo jeito, mas não vai, porque Deus marcou encontro com você nessa noite. Tem gente aqui que precisa receber um avivamento nessa noite, receber uma restauração nessa noite. E Jesus tem tudo isso e muito mais para a sua vida. Ele tem muito mais para a sua casa, para a sua família. Nós vamos encontrar John Wesley dando lugar para que um grande avivamento acontecesse na Inglaterra e nos Estados Unidos da América. John Wesley vai dizer assim, vai orar e vai pedir para Deus: Deus, me dê ao menos 100 homens que não tema a não ser o pecado e que não queira nada mais do que o Senhor e o seu poder, e nós abalaremos essa terra. E Deus lhe deu milhares de servos, seguidores e pregadores da palavra, e eles abalaram a sociedade da sua época, e foi o grande avivamento da história, porque John Wesley tinha
mundo. Tantas catástrofes, e isso é bíblico, é profecia, a escritura se cumprindo, mas nós encontramos muitas pessoas adormecidas e anestesiadas e não buscam o poder de Deus, e através do poder que nós fazemos a diferença nessa terra. É através do poder de Deus que você pode fazer a diferença na sua casa. Aleluia! É através do poder de Deus. É através, irmão. Levanta, fica de pé, você está com a bolsa preta. Abra suas duas mãos assim. Eu consigo ir até lá? Amém. E a igreja fica ligada, porque o anjo do Senhor está passeando neste lugar. A Bíblia diz que quem tem ouvidos espirituais ouve o que o Espírito de Deus diz à igreja. Irmão, eu não te conheço. Para mim é a primeira vez que eu te vejo. Mas o Espírito Santo de Deus que me escolheu e te escolheu, marcou encontro com você nessa noite. E ele diz para ti assim: filha, tu saiu de casa e pediu uma resposta de Deus. Tu disse: Senhor, até quando essa situação vai continuar assim? O Senhor te diz assim: filha, eu estou colocando um ponto final nessa situação, nessa vergonha, nessa tristeza, e te entrega a vitória hoje. Eu visito a sua casa, os seus projetos, eu visito a sua vida sentimental, conjugal, familiar, e eu entro lá e repreendo Satanás, porque a sua família é minha, diz o Senhor dos Exércitos, a sua casa é minha. Toma posse da vitória, desce mais na minha presença, quero eu te encher do meu espírito. Filha, eu te chamei desde o ventre da tua mãe e te disse: filha, hoje eu viro esta página e te entrego a vitória, o milagre. Eu visito aquela pessoa que tem orado por ela, eu respondo teu clamor essa noite, e tu verás que eu sou Deus que vai envergonhar o diabo e te entrega a vitória. Toma posse da vitória, recebe renovo, recebe fortalecimento espiritual, recebe de Deus vitória, em nome de Jesus. Recebe o milagre. E você que quer dar, aplaude e adore o nome do Senhor. Adore. Aleluia. Amém? O Espírito de Deus está no nosso meio. O mundo está em uma tremenda catástrofe acontecendo, tremendas desgraças acontecendo, a criminalidade aumentando, o pecado aumentando, o amor de muitos esfriando. Muitos têm deixado de buscar o poder que nos leva a fazer a diferença. Nós fomos chamados e Deus nos revestiu de capacitação divina, de autoridade e poder. Mas eu quero dizer para você que para receber poder, que para receber autoridade do céu, nós precisamos buscar a Deus. A igreja primitiva fez a diferença, porque a maior marca da igreja primitiva, já vou entrar em uma das características da igreja primitiva que abalou a sociedade da sua época. Uma das características dessa igreja foi que ela está cheia do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer que em Atos capítulo 2, que eles estavam reunidos no cenáculo ali, e orando e buscando a Deus, aproximadamente 120 pessoas, e de repente veio um vento impetuoso e tomou aquelas vidas. Eles foram cheios e falaram em línguas estranhas, conforme o Senhor lhes permitia que falassem. A igreja que vai impactar a sua época, a sua nação e até nações que não é a nossa nação, nações estrangeiras, como nós estamos na Bélgica, na Europa. A igreja que vai abalar essa sociedade com o poder de Deus é a igreja que busca o poder do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Eles estavam cheios. Antes da descida do Espírito Santo de Deus, a igreja era tímida, a igreja era fraca, a igreja era medrosa, a igreja estava enfraquecida. Mas depois da descida do Espírito Santo, que está registrado em Atos capítulo 2, a igreja se tornou forte, revestida de virtude e autoridade do céu.
ser cheio do Espírito Santo de Deus. Todas as vezes que eu recebo um convite para levar a palavra de Deus, quem me conhece já me ouviu ministrar, mas lembra, eu sempre afirmo que eu não entrego o que eu quero entregar para a igreja, porque Deus sabe a necessidade do povo dele. Deus conhece o coração de cada um. A Bíblia diz que Ele esquadrinha os corações e pesa as nossas obras em balanços fiéis. Aleluia. Então eu digo, Senhor, eu não vou entregar o que eu quero. A Bíblia diz que John Wesley, a Bíblia não, os historiadores contam na biografia, na verdade, dizendo de John Wesley, que ele se preparava e lia e estudava a palavra de Deus todos os dias por 3 horas. Ele orava, ele buscava o avivamento. Ele foi um dos fundadores da Metodista, do Ministério Metodista. Ele buscava avivamento. Ele estava junto com seu pai, ministrando, eram anglicanos, mas ele não se conformava em ter ministérios fora do poder de Deus. Ele queria ser cheio e levar o avivamento para o povo onde ele fosse ministério. A biografia de John Wesley vai dizer que ele foi rejeitado. Ele e os seus irmãos não podiam ministrar na igreja. Então eles saíam para as ruas, pregando, cuidando do pobre e do necessitado, levando a palavra ao necessitado lá fora, porque ele sabia que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Poucos são ceifeiros que querem compromisso com o Deus da chamada. Uma igreja que quer fazer a diferença na sua sociedade, no seu trabalho, no meio da sua família, porque nós somos chamados para fazer a diferença, sabe onde primeiro? Na nossa casa, no seio da nossa família. A Bíblia vai dizer que se nós não cuidarmos bem dos nossos, dos que são nossos descendentes, familiares, da nossa prole, nós negamos a fé e nos tornamos pior do que os infiéis. Primeiro nós devemos fazer a diferença na nossa família, no meio da nossa parentela, no meio dos nossos filhos, no nosso lar, na nossa casa. Como que nós vamos fazer a diferença? Buscando avivamento, orando, meditando na palavra de dia e de noite, assentando na mesa para tomar o café da manhã, meditando na palavra, ao deitar e ao se levantar, meditando na palavra, na lei do Senhor, porque sem oração, sem o Espírito de Deus, se não orarmos, o Espírito não vai descer. A igreja primitiva recebeu o Espírito Santo porque estavam orando, clamando. Quando Deus ele olha para uma igreja, quando Deus olha para uma família, irmã Alice, quando Ele olha para um jovem, para um homem, para uma mulher, quando Ele olha para um adolescente, até mesmo uma criança que tem sede dele, que tem sede de conhecer o Senhor, que tem sede de ter intimidade com Ele, Ele tem prazer em enviar o seu Espírito Santo, o Consolador amado, que leva as nossas orações diante do Pai, com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos como pedir e nem como devemos orar. Aleluia. Aleluia. Você sente essa glória aqui? Não fica preocupado não. Toda vez que eu vou pregar, eu sinto a glória. Pode estar fazendo frio, pode estar menos 10, menos 30. Quem me conhece sabe que eu fico transpirando, que eu fico mesmo assim, sabe por quê? Eu dou lugar para Deus derramar a tua glória no meio da congregação, porque eu quero dividir com a igreja aquilo que Deus já me entregou. E eu sei que aqui tem crente que tem sede do avivamento. Está chegando o tempo de Deus trazer um avivamento sobre a Europa. Quando nós ouvimos homens e mulheres missionários pregando e profetizando que o avivamento vai chegar na Europa, muitos duvidam, mas eu não duvido, porque daqui partiu o avivamento, daqui partiu missionários para o Brasil para pregar da Europa, e agora a Europa está com
Deus. Quanto mais a gente se envolve, quanto mais coloca lenha no fogo, mais o fogo se acende. E o fogo está aceso neste lugar. A Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não pode se apagar. Uma igreja que não tem o fogo da presença do Espírito Santo é uma igreja morna. Está cheio de igreja morna nesse mundo, que como o anjo daquela igreja lá em Laodiceia, ele dizia que era rico e que de nada ele tinha falta, mas ele tinha falta de tudo. Ele tinha falta do que Deus ele envia do céu. A Bíblia vai dizer que Jesus vai mandar João escrever 7 cartas às igrejas da Ásia. Quando Jesus manda João escrever uma carta direcionada à igreja do anjo da Laodiceia, Jesus vai dizer: tu dizes eu sou rico e de nada tenho falta, mas não sabes tu que é um miserável, pobre, desgraçado e nu diante da minha presença. Igreja, quem não tem o Espírito de Deus é pobre, é nu, está fora do propósito, está nu diante dos olhos daquele que o comprou e o chamou. Jesus vai dizer para ele: porque tu és morno, tu não és frio e nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Porque quem dera ele fosse frio, porque o frio, quando ele quer, ele pode ser ativado. O quente pode aquecer mais, mas o morno não pode, porque ele fica estacionado e não dá lugar para a glória. O morno não dá lugar para a glória. Sabe por que o crente morno não dá lugar para a glória? Porque muitos deles dizem: eu sou rico, eu tenho milhões de euros, eu tenho milhões de libras, eu tenho milhões de reais, ou eu tenho tantas propriedades, eu tenho tantas coisas, tantos bens materiais, mas quando Deus olha para ele vê ele nu, ele vê ele cego, e Jesus aconselha: compra de mim ouro refinado. Vem comprar ouro refinado nessa noite aqui, ouro refinado e que passa pelo fogo. Vem comprar ouro, não tem preço, é de graça, não é com prata, não é com euro, é através da sua fé. Sinta aí o que eu estou sentindo aqui. Sinta aí o que eu estou sentindo aqui. Sinta aí o que eu estou sentindo aqui. Parece que o céu desceu aqui. Eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Eu só sei. Jesus está aqui, está vivando, está renovando, está transformando, quebrando o protocolo, pregando vitória, vitória, virando a página de derrota, entregando uma história de vitória, pra glória dele, aleluia. Ele está entregando uma história de vitória, está curando aqui depressão, né? Se coloca sobre os seus pés. É você, se não vem aqui de colocar, porque quando a gente for assim, viu, eu vou. Vem. Vem, Pai. O céu está aberto aqui. O céu está assim. Qual é esse nome? Você me conhece? Eu também não me lembro muito. Talvez se devisse, mas em termos de intimidade, né? O Espírito de Deus te diz assim nessa noite: Ele está nessa noite quebrando essa prisão, despedaçando essa angústia, essa tristeza que está na sua alma, que vem tentado se transformar em depressão, Pai. Mas o Deus de milagres está aqui. Ele vai renovar a sua fé, ele vai lembrar o seu coração descendo.
eu tô olhando aqui pra poder pedir a irmã pra ir lá falar. Aquela, você pode falar aquela? Eu tô enchendo aí, preciso te falar. Porque o fogo tá ardendo no local. E o fogo tá visitando a tua casa, o teu projeto. Essa semana Deus vai te surpreender ainda. Esse final de semana tem gente aqui que vai receber um milagre tão grande. Uma caminhoneta tão grande. Um milagre, uma cura tão grande. Que muitos vão dizer, mas como isso aconteceu? É por causa da adoração. É porque você veio no culto do poder e adorou em espírito e verdade e tomou posse da palavra profética. Aleluia. Aleluia. Irmão, eu estava já com saudade. Porque quando eu ministrava aqui na Bélgica, em 2013, 2014 até 2017, Deus levantou 2 irmãos apenas nos ministérios, para quando eu estava orando, pregando, ele tocava no ritmo da oração profética. E o Senhor diz para você assim hoje: eu derramarei mais. Tu já recebeu a porção do sonho, mas hoje eu te dou porção dobrada. Porção dobrada. Do meu espírito, recebe renovo, conhecimento, recebe virtude, para adorar e cantar. Você levanta aí, um milagre acontece. Quando tu bater a boca e contar, farei com você como fiz com Davi. O demônio vai cair por causa da minha unção. O seu ministério recebe renovo. Estou eu te dando milagre, visitando o caminho agora. Teu projeto, tua família. Recebe vitória, uma porta aberta, milagre agora. Recebe que eu dou pra ti, milagre, vitória, renovo. Unção do alto em nome de Jesus. Tá terminando, viu? Segura aqui que eu vou falar pra ela. Essa família. Aleluia. Tá terminando, meu irmão. Você quer que termine? Não espera, né? O relógio não é convertido, imaginei. Esse trabalho contra um pecador, contra um levita, contra os adoradores. Mas eu vou orar por você. E vou fechar características da igreja que abalou a sociedade sob com o poder de Deus. Ela é cheia do Espírito Santo. É uma igreja que ora. É uma igreja que perdoa. Porque o primeiro mártir, Estevão, quando estava sendo apedrejado pelos seus algozes, ele orava e perdoava. Ele orava, perdoava. Ele orava, perdoava. É o segredo da vitória. É orar, ser cheio. É orar, ser cheio do Espírito. Amar, perdoar. É o segredo da vitória. É o segredo
Primeira Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama e se humilhar os seus maus caminhos, se arrepender, eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a igreja que quer fazer diferença e abalar a sociedade do seu tempo tem que se converter dos seus maus caminhos e buscar o caráter daquele que o chamou. E o último, para fechar, nós vamos voltar o microfone para quem direito, pastor Pedro, respeitando o horário, porque senão depois eu não posso voltar mesmo. Né, Marisa? Se respeitar o horário, eu acho que eu vou voltar. Também? A última característica que eu quero compartilhar com você, de 5 características. Qual é a primeira que nós falamos? Característica da igreja que abala a sociedade do seu tempo? Claro, glória a Deus. Ela é cheia do Espírito de Deus. Ela ora, a Bíblia vai dizer que quando eles oravam, tremeu o lugar que eles estavam. Fala de Pedro e João, quando estavam diante do cinema, irmão. Igreja, sendo ali açoitados por pregar o Evangelho de Cristo, o Evangelho com poder. Eles oraram e o lugar que eles estavam tremeu e abalou as estruturas daquele lugar. Paulo e Silas, como também estavam no cárcere, açoitados, com as mãos e os pés acorrentados, eles cantavam e adoravam a majestade santa. E no meio do céu, um terremoto santo e abalou as estruturas daquela prisão. Abalou, meu irmão, as estruturas daquela prisão. Vou entregar e vou orar. Porque a última característica é a adoração. Deus não procura uma voz bonita, Deus não procura quem tem experiência no louvor, quem sabe fazer milhões e milhões de vozes diferentes. Ele pode até usar, usa, mas ele escolhe adorador que adora em espírito e em expressão dos seus pés. Quem que te adorar e não que Jesus, para assim com suas mãos. Eu quero dizer para você que o Senhor visita hoje a tua casa, visita hoje aquele projeto que tu não tem mais jeito. Não tem mais jeito, não dá, é impossível. O Senhor diz para si, filha, eu vou virar o teu cativeiro, eu vou trazer recursos do céu. Apenas ora e creia, ore e adore na aflição, adore na luta, na dificuldade. Eu vou trazer recurso, recebe mudança, recebe vitória. Vai em frente nesse projeto, porque o Senhor é contigo. Ele visita a tua casa, a tua família, Ele visita os teus projetos e te entrega hoje vitória. Recebe novo, a igreja que quer fazer diferença, ela é a igreja que adora na aflição. Adora na aflição, na luta, na dificuldade. Quando a porta está aberta, ela adora, mas quando fecha, ela adora. Porque ela sabe que se a porta abrir, Mas aqui tem milagre,
Se Jesus. Diga. Diga, você gostou? Quem quer acabar de chorar na volta, diga glória a Deus. Está vendo sua mãe ou amém? Deus vai fazer maravilhas nessa igreja, amém? É o segundo culto, quarta-feira, titular culto do poder de igreja. A vitória está nas minhas mãos. Me descansa na minha presença. Eu visito a sua família. Então nós estamos aqui para fazer a diferença. Quero mais compromisso. Você traga alguém, Quero mais compromisso. Mais atitude. Eu abro uma grande porta para você. Aqui no mês de outubro. A minha mão trabalhando em meu favor. Recebe de Deus autoridade. Para crer e avance para posse da vitória. Eu cuido de ti, Deus. Enquanto tu me amar, eu cuido da tua família. Quero você procure o final do culto. Procure nossas redes sociais, tem IPTM, Bruxelas, IPTM, Namor.